Oi, gente, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de climatologia e por isso mesmo eu peço que vocês primeiro vejam a aula 1 sobre dinâmica atmosférica e depois venham para essa aula, porque lá eu já trabalho alguns conceitos e que vão ajudar vocês, tá? Mas eu vou relembrar alguns aqui rapidamente, eu adicionei algumas imagens novas para ajudar vocês também, tá? Bem rapidinho. Então vamos lá. O que é importante a gente saber que a gente vai utilizar nessa aula? Pressão atmosférica. O que seria? É, como eu já disse, o peso que os gases vão exercer em uma superfície. Então, esses gases presentes aí na atmosfera, como oxigênio, nitrogênio e vários outros, eles vão exercer tanto sobre uma superfície como em relação a nós mesmos. E também é importante a gente saber que existe uma relação direta entre temperatura e pressão atmosférica. Como assim? É o que mostra aqui nesse esquema. Ó. Quando a gente tem um local com uma alta temperatura, a gente tem a tendência de ter uma baixa pressão atmosférica, porque as moléculas estão mais distantes entre si. E o contrário também é válido. Quando a gente tem uma temperatura mais baixa, a gente vai ter uma alta pressão atmosférica, porque as moléculas vão ser mais compactadas, então elas vão estar mais densas, como a gente consegue ver aqui, ó, elas ficam muito juntinhas. E isso acaba provocando também, como consequência, a gente ter uma tendência das moléculas se moverem de locais de alta pressão para locais de baixa pressão. Então, locais muitas vezes mais frios para locais mais quentes. É só vocês imaginarem, aqui existe o quê? Muitas moléculas juntas. Então, a tendência é elas irem para outro local ali mais folgadão. E é exatamente esse deslocamento de ar de um local de alta pressão para um outro local de baixa pressão que a gente chama de vento. Então é isso, vento é simplesmente deslocamento de ar. E com isso, em relação a ventos, a gente também tem dois conceitos importantes, que são de áreas ciclonais e de áreas anticiclonais. Então, áreas ciclonais são aquelas de baixa pressão, como a gente vê aqui, ó. É um local que tem a tendência de receber ventos. Locais de alta pressão estão mandando vento para esse local de baixa pressão. E aí esse local vai recebendo aqui. E o contrário são áreas anticiclonais, que são áreas de alta pressão. Então os ventos vão ser emitidos, eles vão sair dali e ir para locais de baixa pressão. Agora, já começando a aula de hoje, vamos falar sobre alguns tipos de chuvas que nós temos. Nós temos três tipos principais que ocorrem muito em locais tropicais, que são essas aqui, que vocês estão vendo, a chuva convectiva, frontal e a orográfica. Então vamos lá. A chuva convectiva, como que ela acontece? Normalmente, ela acontece em um local ali em que está esquentando muito, por isso é muito comum no verão, e assim ela também é chamada de chuva de verão. E aí como que acontece? Esse local ali está muito quente, recebendo muitos raios solares, e aí a gente vai ter esse ar que está aqui presente próximo à superfície esquentando. E esse ar, muitas vezes úmido e agora quente também, porque ele esquentou ali, graças ao sol, ele vai ter a tendência de subir, que, como eu disse para vocês, o ar quente ele é mais leve. É igual um balão de ar quente, certo? Um balão de ar quente sobe porque o ar quente é mais leve do que o ar frio ao redor. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, esquentou, esse ar vai ter a tendência de subir e chegar nessas posições um pouco mais altas ali da troposfera. E aí, chegando aqui nessa região, esse ar aqui agora está mais frio, certo? Porque conforme a gente aumenta a altura, diminui a temperatura. Então, esse ar vai estar mais frio aqui em cima. A tendência agora é ele descer. Então, o ar vai descer. Mas a umidade que ele trouxe aqui não vai descer. E por que essa umidade vai permanecer aqui em cima, em alturas maiores? Porque, bem, quando ela subiu na forma de gasosa. Então, ela estava ali numa forma gasosa, e agora ela vai passar para uma forma de gotículas de água. Porque esse local está mais frio, então vai ter a condensação da água, certo? Então, a água vai passar do estado gasoso para o estado líquido, porque diminui a temperatura, e a gente vai formando gotinhas de água ali, bem pequenas. Enquanto isso, esse ar desce. E aí esse processo vai se repetindo, esse ciclo convectivo. Então, novamente vai esquentar esse ar que está aqui, sobe, deixa a água aqui, condensação, ar frio desce, esquenta, sobe e fica nesse processo. E vai acumulando água assim no decorrer do dia e formando ali várias nuvens. Até que vai chegar um momento que essa quantidade de água que a atmosfera suporta vai saturar e aí vai provocar chuva. E aí acaba tendo uma chuva, que é essa chuva de verão, que costumam ser chuvas bem fortes. O segundo tipo de chuva é a chuva frontal.
em que ela acontece a partir do encontro de massas de ar. Então, a gente vai ter uma massa de ar fria se encontrando com uma massa de ar quente. E aí, o que acontece? Esse ar quente, ele tem a tendência de ficar mais em cima, porque ele é mais leve, ele é menos denso. E assim, esse ar quente que vai subir, conforme ele ganha altura, ele vai acabar diminuindo a sua temperatura, e aí vai acontecer a condensação, vai passar essa massa de ar ali, essa umidade que estava no estado gasoso, vai passar para o estado líquido e vai chover. Então, chuva frontal. E a intensidade da chuva depende da quantidade de umidade que tinha ali nessa massa de ar, tá? E o terceiro tipo de chuva é a orográfica ou de relevo, e o nome de relevo é exatamente porque acontece graças ao relevo. Então, normalmente a gente vai ter o quê? A gente tem um local ali montanhoso ou uma serra, e aí vai eventualmente chegar uma massa de ar ali com umidade. Então, essa massa de ar vai estar passando ali, tem uma certa umidade nela, só que aí ela vai se encontrar com a montanha e não vai conseguir passar, ela não vai conseguir manter o seu rumo. E aí o que vai acontecer? A tendência dessa massa de ar é começar a subir para escalar essa montanha. Então, ela vai escalando a montanha e assim ela vai ganhando altura. E conforme ela ganha altura, ela vai diminuindo a temperatura. E acontece a mesma coisa que eu disse antes para vocês. Condensação diminuiu a temperatura, essa água que estava no estado gasoso, nessas nuvens ali, vai passar por estado líquido e vai acabar provocando uma chuva. Normalmente uma chuva mais ralinha. E aqui está só a explicação do que eu acabei de dizer para vocês, tá? Para a gente poder entender como que funciona a circulação da atmosfera em relação a esses ventos, a gente primeiro precisa entender o que é o efeito Coriolis. Como que ele funciona e por que ele é importante para a circulação da atmosfera. O efeito Coriolis é essa tendência de a gente observar que mesmo quando um corpo ele anda em grandes distâncias, tá, do planeta Terra, em linha reta, a gente acaba vendo a trajetória, na prática, sendo curva em relação ao observador ali. Então, se a gente pega, por exemplo, um avião aqui partindo dessa região aqui e indo aqui mais ao norte, o que a gente vai acabar vendo quando a gente chegar aqui, quando a gente fizer esse trajeto em linha reta? É que o avião, no final, caso ele ignorar o efeito Coriolis, ele vai fazer esse trajeto em vermelho aqui, ó. Apesar do piloto jurar para você que ele fez esse trajeto em linha reta, na prática, ele fez esse trajeto aqui. E por que isso acontece se o piloto jurou de pé junto que ele realmente fez esse trajeto em linha reta? Acontece que isso é observado na Terra exatamente porque a Terra tem um movimento de rotação. E graças a esse movimento de rotação, a gente vê que os ventos, então reparem aqui a circulação dos ventos, ela acaba tendo um certo desvio. Vocês percebem que os ventos, aqui, a circulação deles, não é reta. A gente não vê uma circulação reta, ela acaba tendo uma certa curva. Ó. Reparem bem como a circulação é curvada. Isso tem a ver com o efeito Coriolis. E como que ele funciona? Ó, vou pegar um exemplo para vocês, e vocês vão conseguir entender. Então, reparem bem que se eu tenho aqui, eu estou partindo desse ponto e eu quero chegar aqui no Polo Norte. Reparem agora, eu fazendo o trajeto em linha reta, o que acontece? Ó, a Terra vai girando, então reparem, eu estou fazendo o trajeto em linha reta, mas na prática, a gente vê aqui, essas bolinhas aqui, representando o trajeto que eu fiz na prática. Né? Vocês reparem que eu fiz um trajeto curvo, não fiz reto. E isso acontece exatamente graças ao efeito Coriolis. Então eu andei em linha reta, mas como a Terra girou, o que eu acabei vendo foi esse formato curvado. Isso faz com que a gente tenha o quê? No hemisfério norte, esses ventos, ou qualquer coisa, na verdade, que percorra grandes distâncias, elas vão ser desviadas no sentido horário. E no hemisfério sul, ao contrário. A gente vai ter os ventos, ou qualquer coisa, desviado no sentido anti-horário. Aqui tem um outro esquema para vocês conseguirem ver toda essa circulação de ventos que acontece na atmosfera. E existe uma circulação que é muito importante, que é chamada célula de Hadley, que é exatamente essa circulação cíclica que vocês estão vendo aqui, ó, partindo ali do Equador, indo nessa direção aqui subtropical, ali perto, né, um pouco depois dos trópicos, e depois retornando para a linha do Equador de novo ali, essa região próxima ao Equador. Então, vamos entender como que acontece todo esse processo. Ó. Então, aqui eu mostrei numa outra ilustração a mesma coisa, tá? Essa célula de Hadley aqui, em 3D. Agora eu estou mostrando aqui nesse esquema em 2 dimensões. Então, como que é todo esse processo?
Primeiro, a gente vai ver aqui, nessa região próxima ao Equador, que é um local que esquenta muito, certo? A linha do Equador, como a gente já estudou em aulas anteriores, é um local muito quente. Então, qual vai ser a tendência do ar que está presente aqui, próximo ao Equador? Esse ar vai ter a tendência de subir. E, junto a isso, é importante sabermos que, normalmente, essas regiões próximas ao Equador têm muita água, tem muitos oceanos ali perto, e isso fornece bastante água para poder fazer com que esse ar seja, além de muito quente, também úmido. Então, aí o que a gente vê? Esse ar quente e úmido vai começar a subir e vai chegar aqui em porções mais altas da atmosfera. Porções mais altas são mais frias. Então, esse ar quente e úmido vai ter a tendência de ficar mais frio. E aí vai acabar provocando a chuva. Vai chover muito na região próxima ao Equador, exatamente por isso, porque essa água que estava no estado de vapor, estado gasoso, ela vai passar para o estado líquido e vai chover. E aí, essa massa de ar que antes era úmida, ela vai se transformar em seca, porque ela vai ter a tendência de sair daqui, dessa região, se transformando em uma massa seca, e conforme ela vai avançando em direção à região subtropical, ela também tem a tendência de perder calor. Primeiro porque ela já está numa região mais alta, certo? E aí ela vai perdendo calor também no meio do caminho, até chegar nessa região próxima ali, de 30 graus, tanto norte quanto ao sul, já bem fria e bem seca, certo? Bem fria, porque ela foi perdendo calor e ganhando altitude também, até chegar aqui nessa região, e seca porque a água ficou lá na região do Equador mesmo com as chuvas. Então, o que a gente vai ver aqui nessa porção mais ou menos de 30 graus? Recebendo sempre ar muito frio e muito seco. E por isso que normalmente a gente tem a formação de desertos quentes, tanto a 30 graus sul quanto a 30 graus norte. Isso acontece exatamente pela falta de umidade, gente. Isso é muito importante, tá? É muito comum cair em vestibulares que nessas porções do globo terrestre de 30 graus norte e sul costuma-se ter desertos, como o deserto do Kalahari, temos o deserto do México, na Austrália, muito porque estão nessa porção. E aí, como essa região ela vai estar recebendo esse ar que foi oriundo lá da linha do Equador, dos dois lados, como vocês veem aqui, essa região acaba sendo considerada um local de alta pressão, exatamente por estar recebendo muito ar. Então, muito ar ali nessa região, acaba se criando essa zona de alta pressão. Então, um local ali que tem muito ar. E a tendência de um local de alta pressão é fazer com que esse ar vá embora. E é exatamente isso que vai acontecer. Esse ar que estava aqui, ele tem a tendência de retornar para esse local de baixa pressão. Aí a gente vai ver aquilo que eu disse para vocês. Local de alta pressão vai mandar o ar para um local de baixa pressão. E é exatamente isso que acontece. Aí esse ar aqui, ele vai ter a tendência de ganhar calor e chegar novamente aqui na linha do Equador, agora já com uma pressão mais baixa, e assim repetindo todo esse ciclo que eu mostrei para vocês, tá? Aqui nesse esquema a gente vê mais ou menos a mesma coisa que eu disse para vocês, ó. Então reparem, a gente tem aqui esse ar quente aqui da linha do Equador, ele tem a tendência de umidade e calor, vai subir, choveu, chove, esse ar começa a se deslocar para essas regiões aqui, vai se esfriando, chega aqui frio e seco, e ele retorna, porque esse local aqui tem muita pressão, alta pressão, retorna para a região de baixa pressão. E esse retorno para a região ali de baixa pressão, de alta pressão até a região de baixa pressão, esse retorno, esse deslocamento de ar, é chamado de vento alísio. Então, reparem, vento alísio é isso aqui que vocês estão vendo, ó, vento alísio do Nordeste, mais ao norte, e vento alísio do Sudeste, aqui vindo do Sul. Ao mesmo tempo, esse vento que acaba vindo dessa região do Equador até alcançar essa região subtropical, que é essa primeira parte que eu falei para vocês, é chamada de vento contralísio, o contrário. Então, a gente vê o quê? Ventos contralísios saem do Equador e vão nessa região subtropical, e ventos alísios saem da região subtropical e retornam ao Equador. E além disso, gente, eu quero que vocês reparem nesse esquema que, além dessa região de baixa pressão, que eu mostrei para vocês em vermelho aqui, e essas duas aqui de alta pressão, a gente tem também uma outra região ali de alta pressão nos polos, que é um local muito frio, então tem alta pressão, e isso faz com que se crie uma região intermediária de baixa pressão,
entre duas regiões de alta pressão. E como a gente tem ali duas regiões de alta pressão, as duas têm a tendência de perder vento. Então, elas vão acabar perdendo esse vento para uma região intermediária ali, que, relativa a essas duas, né, ela tem uma pressão mais baixa, tá? Aqui tem só a explicação da célula de Hadley aí, para vocês estudarem. E antes de eu explicar as outras duas células, que são a célula de Ferrel e a célula polar, é importante a gente saber esse outro conceito, que às vezes aparece também no vestibular, que é a zona de convergência intertropical. Que é exatamente toda essa região aqui que recebe esses ventos alísios, tá? Toda essa região próxima ao Equador, que, ó, ela pode ser meio variável, dependendo da estação do ano, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, em vermelho ou em azul. Então, toda essa região que recebe os ventos alísios é chamada de zona de convergência intertropical. O próprio nome ajuda, né? Convergência, porque os ventos alísios convergem para essa região. E intertropical, que está ali entre trópicos, próximo ao Equador. Aqui só reforçando o que eu disse para vocês, essa zona ali subtropical, ela é dispersora de ventos, tá? E também aquela explicação do que eu já disse para vocês, que acaba se tendo uma zona intermediária ali entre duas zonas de alta pressão, então entre a zona polar e essa zona subtropical, cria-se uma zona intermediária. E ela vai ser muito importante, essa região intermediária, para ter essas outras duas circulações importantes também da atmosfera. Então, além da circulação de Hadley, que eu disse para vocês, a célula de Hadley, a gente tem essa célula de Ferrel, que ela está aqui na sequência. E o que a gente vê nela? A circulação de ventos dessa região subtropical até essa zona intermediária aqui que eu disse para vocês. Então, a gente vai ter ventos circulando ali, que são chamados de ventos do oeste, tá? Esses ventos que circulam aqui. E a gente tem também a célula polar, que é a circulação de vento indo dessa região aqui intermediária até essa região polar. E aí a gente tem esses ventos circulando aqui. E esses ventos são chamados de ventos polares, tá? Aqui são ventos polares, na célula polar, e na célula de Ferrel são os ventos do oeste. Isso tanto ao norte quanto ao sul, tá? E toda essa circulação que eu expliquei para vocês, elas acontecem a partir de ventos permanentes. Então, eles são constantes, tá? Eles estão sempre acontecendo. Exatamente porque a Terra está sempre esquentando, então sempre vai ter essa circulação de ar. Como também a Terra está sempre girando, sempre vai ter esse desvio nos ventos alísios, nos ventos contralisos, tá? Permitindo essa circulação que a gente viu. E uma outra tipo de circulação que também sempre acontece anualmente são as monções. E o que são monções? São esses ventos que eles acontecem em algumas partes da Ásia, principalmente mais ao sul da Ásia, ali numa posição um pouco mais central, em que eles vão acabar soprando em sentidos diferentes, dependendo da estação do ano. Então, vai ter muito a ver com essa questão ali de aquecimento do ar, dependendo dos raios solares, tá? Então, vamos entender em cada estação do ano ali, no inverno e no verão, em qual direção que esses ventos das monções vão acabar soprando. E por que eles são importantes, né? Vamos lá. Primeiro, que no inverno, a gente vai acabar tendo o quê? Os ventos, eles vão ter a tendência de soprar da região do continente em direção ao oceano. Então, ventos, a gente vai ter zona de alta pressão aqui no continente e indo em direção ao oceano, levando assim a umidade que está aqui no continente em direção ao oceano. Então, vai chover aqui no oceano. E aqui, no continente, vai ficar seco, vai ter períodos de seco. Mas por que isso acontece? Bem, gente, é só a gente pensar. A gente está no inverno e, normalmente, o que acontece no inverno? A gente tem menos raios solares aqui no continente. Então, o continente ele vai ficar muito frio rapidamente. Porque lembra? A crosta terrestre ela tem essa tendência de esfriar rápido. É igual a areia. A areia esfria muito rápido e esquenta muito rápido. Mesma coisa. Então, aqui vai esfriar muito rápido. Já o continente, já o oceano, é o contrário. A água ela consegue reter mais calor por mais tempo. Então, a água ela vai estar mais quente do que o continente. E aí, como aqui vai ter uma pressão mais baixa, porque está mais quente, essa água aqui, logo toda a umidade ali dessas massas de ar também vão estar mais quentes. E a gente vai ter esse vento vindo desse local mais frio para essa região mais quente, ou de local de alta pressão, para uma de baixa pressão, provocando grandes secas nessas regiões que têm esse clima monsônico. Então, vocês reparem aqui no climograma da Índia, na região de Mumbai, que a precipitação nessas épocas aqui do inverno não tem praticamente nada. Ó. Vocês percebem que no início do ano aqui, ó, e no final, onde seria o inverno, não chove nada, é seco.
Ao mesmo tempo, chove muito, ó, muito, muito mesmo. A gente vê aqui em algumas épocas do ano, ó, principalmente no meio do ano, em que é o verão. E como que acontece o verão? O verão é exatamente o que eu disse para vocês, só que ao contrário. Então a gente vai ter esquentando muito aqui o continente, então vai ficar muito quente, enquanto o oceano ele vai demorar mais para esquentar. E aí a gente vai ter aqui o continente mais quente do que o oceano. Então a gente vai ter aqui alta pressão no oceano e baixa pressão, porque está muito quente, no continente. E aí os ventos vão sair daqui, esses ventos mais úmidos vão sair daqui do oceano e ir em direção ao continente, levando muita água ali, e assim vai chover muito. Tanto que a gente vê, ó, gente, chega a chover até 600 milímetros. Isso é muito, muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, normalmente na região amazônica, que é um local que chove muito, meses chuvosos são o quê? 200, 250 milímetros. Então aqui chove 600, isso alaga. Ao mesmo tempo que isso acaba alagando, provocando essas chuvas torrenciais, né, chuvas muito fortes, isso acaba sendo importante também lá para eles, para plantações de arroz, tá? Que usam áreas alagadas normalmente. Mas deixa muita gente presa dentro de casa ali, porque não consegue sair, né? Tá tudo alagado. Então tem os seus prós e contras. Bem, gente, outro tipo de circulação que a gente tem são as brisas, que é uma circulação mais local, certo? Essas duas circulações que eu disse até agora para vocês, tanto essa circulação global quanto as monções, elas acontecem em grandes proporções, principalmente. Mas também acontecem em proporções menores, né, toda essa circulação dos ventos. E um exemplo de uma circulação menor são as brisas, que eu já comentei na última aula, tá? Mas reforçando aqui para vocês, que a gente tem dois tipos principais de brisas quando a gente está ali numa região próxima à praia, que é a brisa marítima e a brisa continental. E dependendo da brisa que a gente vai ter, varia conforme ser dia ou ser noite. Como assim? Quando a gente está de dia, o que a gente vai acabar vendo? A gente vai ver que a porção terrestre ali, o continente, ele vai acabar esquentando muito, certo? Então, essa região esquenta muito. Então, esse ar aqui vai ser muito quente também. Enquanto isso, nessa região aqui, esse ar do oceano, ele esquenta menos, porque a água ela demora para esquentar. Então, toda essa umidade que vai ter aqui também, ela vai demorar mais para esquentar. Então, esse ar aqui vai estar mais frio, enquanto esse ar vai estar mais quente. Então, a gente vai ter o quê? Esse ar aqui de baixa pressão, enquanto aqui a gente vai ter um ar de alta pressão. Então, a brisa ela vai estar em qual direção? Do oceano ao continente. Já à noite, a gente vê o contrário. A brisa, que é chamada de continental, ela vai sair do continente em direção ao oceano. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir à praia, reparem, a gente vê isso nessa brisa durante a noite e o dia. E aqui acontece por quê essa brisa na direção contrária? Porque o ar aqui vai estar mais frio, porque esfria muito rápido o continente, enquanto o oceano ainda vai ter preservado aquele calor que ele conseguiu ganhar durante o dia inteiro. Então aqui vai estar mais quente. Aí a gente vai ter essa tendência do ar se mover da direção de maior pressão para menor pressão. Toda essa circulação de ventos que eu expliquei até agora para vocês, elas podem eventualmente serem intensificadas. Então esses ventos acabarem percorrendo toda essa circulação de forma muito veloz, muita velocidade, muita intensidade, provocando assim o que a gente conhece como ciclone. O que é o ciclone? É exatamente esse deslocamento de forma giratória, então fica até parecendo um redemoinho, dessas massas de ar em alta intensidade, velocidade. E é importante sabermos que elas ocorrem apenas em zonas de baixa pressão. Então lembra lá quando eu falei para vocês que áreas ciclonais são áreas de baixa pressão? Então, o ciclone é simplesmente isso. Uma área ciclonal, uma área de baixa pressão, é uma área em que, eventualmente, podem ocorrer ciclones, em que as massas de ar vizinhas, em que vão ter uma pressão mais alta, têm a tendência de se deslocar para essa região que tem uma pressão mais baixa. E assim, por causa da circulação dos ventos, formar esses redemoinhos. E é importante sabermos que os ciclones, eles podem ter diferentes tipos ali, dependendo do local e da forma em que eles são gerados. Então, a gente pode ter ciclones que são tornados, tufões ou furacões. Os tornados são aqueles que levam esse nome quando eles são formados no continente, ali em terra firme. Já os tufões e os furacões, ambos são formados no oceano. Mas a gente usa essa diferença de nomenclatura dependendo do local em que eles foram formados. Então, o tufão é utilizado esse termo apenas quando ele foi formado ali no Oceano Pacífico,
principalmente na região da Ásia, ali, do Japão, da China, enquanto o furacão ele é utilizado para esse ciclone formado no Oceano Atlântico, então principalmente ali na região do leste dos Estados Unidos, América Central. Ainda falando dos ciclones, é importante sabermos que eles são associados a temperaturas altas, elevadas, exatamente porque temperaturas altas permitem com que se forme uma zona de baixa pressão, uma área ciclonal. E também, por consequência, a gente conclui que os ciclones eles são comuns em que época? No verão, permitindo ali um aquecimento das águas oceânicas, por exemplo, gerando ali um furacão, que pode iniciar um furacão. E assim, provocando esse deslocamento, né, de massas de ar mais frias ali ao redor, indo até essa região de massas de ar mais quentes. É importante sabermos que, graças ao efeito Coriolis, a gente vai ver que os ciclones eles vão girar em sentidos diferentes, dependendo do hemisfério que a gente tiver. Então, no hemisfério norte, a gente sempre vai ver que os ciclones giram em sentido anti-horário. Eles sempre vão girar em sentido anti-horário. Reparem aqui, ó, furacão Katrina passou lá nos Estados Unidos, sentido anti-horário. Enquanto no hemisfério sul, os ciclones sempre giram em sentido horário. Reparem aqui, ó, o furacão Catarina, ó, reparem bem, sempre sentido horário. Isso é importante, porque assim vocês sabem qual é o hemisfério da Terra apenas olhando para a imagem do ciclone. Aqui só um exemplo de um tufão, tá? Então, lá na Ásia, na região do Japão. E por fim, os tornados, que a principal diferença, como eu disse, dos furacões e tufões é ele ocorrer em terra firme, mas é importante também sabermos que, além disso, eles costumam ter uma duração mais curta ali, enquanto os furacões e tufões podem durar vários dias, o tornado não, é um fenômeno mais efêmero. E, além disso, os tornados eles podem ter velocidades muito maiores, podendo passar até dos 400 km por hora. Enquanto os furacões e os tufões costumam ter ali velocidade de 200 km por hora, né? É variável. Além disso, eles duram muito mais tempo, né? Vários dias. Enquanto os tornados são mais rapidinhos, tá? Os tornados, eles costumam acontecer em que tipo de relevo? Em planície, que é um local que vai permitir a circulação de ar atmosférico ali. Então não vai ter nenhuma barreira, né? E isso é importante exatamente porque para formar o tornado eu preciso ter um encontro de uma massa de ar quente e de uma fria, né? E é isso que vai gerar esse redemoinho ali. Agora eu vou resolver com vocês uma questão de vestibular, mas eu quero que antes vocês tentem resolvê-la como está aí na tela. Então, uma questão da Unicamp e que fala um pouco da circulação atmosférica. Deem uma pausa e tentem resolver. Então, pausaram? Conseguiram resolver? Então, vou dar agora a resolução com a resposta. Vamos lá. Bem, nesse esquema a gente consegue ver aqui os ventos alisos, certo? Reparem ali, tanto ao norte quanto ao sul. E também os ventos do oeste, tanto ao norte quanto ao sul. Aí ele começa assim a letra A. Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais. Isso mesmo, tropicais para as áreas equatoriais. Em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no sul? Vamos ver. Ó, hemisfério norte, sentido horário. Repare, pode pegar qualquer uma aqui, ó, sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no sul? Isso mesmo, ó, sentido anti-horário no sul, certo? Sentido anti-horário no sul. Graças à força de Coriolis, exatamente, que é associada à movimentação da Terra. Então a letra A está correta. Vamos ver o que está errado nas outras ali, para não gerar confusão. Os ventos alisos dirigem-se das áreas de alta pressão, característica dos trópicos, até aí está certo, em direção às áreas de baixa pressão, próximos do Equador, movimentando-se em sentido anti-horário no norte? Não, está errado aqui. E horário no sul. Ele inverteu. Então a B está incorreta. C. Os ventos contralígios dirigem-se dos trópicos em direção ao Equador? Letra D. Os ventos contralígios dirigem-se da área tropical em direção aos polos? Não. A gente já pode parar aqui, exatamente por isso. Porque aqui já é outra circulação. Aqui já faz parte da circulação de Ferrel. Os ventos contralígios fazem parte aqui da circulação de Hadley. Beleza, gente? Então, a questão 1 é a letra A, a resposta correta. A questão 2, eu vou resolver com vocês em outro vídeo, que ela é um pouco mais trabalhosa. A questão 3 eu deixo realmente como sugestão para vocês fazerem. A 4 também, que fala aí um pouquinho de chuva. E a 5 que fala um pouco sobre ciclones, para vocês tentarem também.
Beleza, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.